Senhores vereadores, professores, sacerdotes. Então, a cada ano, como nós já escutamos, a nossa Igreja Católica, a Igreja aqui no Brasil, faz reflexão sobre um importante tema que toca a vida do povo, toca a carne sofredora, é uma expressão forte das conferências dos bispos, principalmente as dos mais sofridos, destacando a sua opção preferencial evangélica pelos pobres. O desejo de uma igreja pobre para os pobres foi expresso pelo Papa Francisco na sua exortação apostólica Evangelii Gaudium. Trata-se de uma periferia na qual se encontram milhões de irmãos e irmãs. Na América Latina, a partir da Conferência de Medellín, cujo cinquentenário celebramos no ano passado, 2018, a opção pelos pobres tornou-se uma exigência e uma condição para evangelizar, a exemplo de Jesus, o Filho de Deus, que se fez pobre por nós para enriquecer-nos com sua pobreza. Papa Bento XVI, no discurso de abertura da Conferência de Aparecida em 2007. Evoco aqui o exemplo dos santos que, com seu testemunho, puderam presentificar e atualizar o cuidado de Deus para com o seu povo. Acho que é aquilo que nos inspira fortemente com as questões das políticas públicas. Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, a saúde, o cuidado com as crianças, São Francisco também com os pobres, Santo São Vicente também com essa questão muito da pobreza, da fome, da miséria, cuidando daqueles que mais precisaram. Então, todos esses grandes santos nos inspiram às ações, mostrando-nos que é possível fazermos a diferença. E agora, na nossa atualidade, nós também temos alguns exemplos, não canonizados, mas de santos também, por que não dizer assim, Não canonizados ainda, mas que poderão alcançar essa graça do céu. Aqui em Viçosa nós temos alguns trabalhos, eu gostaria de chamar a atenção para aqueles que estamos aqui, da Paróquia Santa Rita, na comunidade São Paulo Apóstolo, lá do Padre Alec, que são parceiros dos jovens, das crianças, a Escola de Cidadania, tão importante, vai acontecer aqui em Viçosa, me recordo a data, 15, 16 e 17 desse mês agora, São José do Triunfo. É um importante momento também, onde aqueles que vêm de outras localidades encontrarão aqui em Viçosa uma fonte também de inspiração para este tema da campanha da fraternidade, outros ligados ao mesmo tema. Desta forma, a campanha da Fraternidade 2019 abraça com empenho evangelizador o tema Fraternidade e Políticas Públicas, com um olhar de atenção para as ações que possam garantir vida e dignidade às pessoas. Me recordo das aulas do Padre Edmar de Antropologia Filosófica e nós refletíamos na ocasião sobre este tema da dignidade. Um dos alunos, ao expressar que o ser humano estava sem dignidade, foi prontamente orientado pelo professor dizendo que não, todos nós temos dignidade. Às vezes ela nos é ofuscada pelos tantos problemas, desigualdade social já foi apontado, pela professora, pelo vereador. Então, para nos recordar isso, nós não podemos deixar que a dignidade da pessoa seja ofuscada pela questão da ganância, do lucro desenfreado, das ações que vão favorecer só um pequeno grupo, se esquecendo daqueles que mais precisam. Então, a campanha apresenta o objetivo geral, que já foi também dito aqui, mas vale a pena recordar, que é estimular a participação em políticas públicas, à luz da Palavra de Deus e da doutrina social da Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum, que são sinais de fraternidade. Vale recordar que políticas públicas já foram ditas aqui, são ações discutidas, aprovadas e programadas para que todos os cidadãos possam ter vida digna. São soluções específicas a necessidades e problemas da sociedade. É a ação do Estado que busca garantir a segurança, a ordem, o bem-estar, a dignidade, por meio de ações baseadas no direito e na justiça. Essa ferramenta, políticas públicas,
busca sanar as necessidades fundamentais da população, numa ação conjunta entre governo, instituições e a própria população. Gostaria de destacar aqui alguns dos objetivos específicos da campanha deste ano. Conhecer como são formuladas e aplicadas as políticas públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro, porque muitas vezes nos falta esse conhecimento. Exigir ética na formulação e na concretização das políticas públicas. Despertar a consciência e incentivar a participação de todo cidadão na construção das políticas públicas em âmbito nacional, estadual e municipal. Propor políticas públicas que assegurem os direitos sociais aos mais frágeis e vulneráveis. Trabalhar para que as políticas públicas eficazes de governo se consolidem como políticas de Estado, para que os direitos não sejam perdidos. Promover a formação política dos membros de nossa Igreja, especialmente dos jovens, em vista do exercício da cidadania, e suscitar cristãos católicos comprometidos na política como testemunho concreto da fé. Todo cristão é convidado a se responsabilizar pelo outro, isso é natural de nós todos cristãos. Cuidar para que direitos e deveres se tornem uma realidade vigente do papel cristão. A política é o meio para que a sociedade possa promover a vida digna a todos os cidadãos. A doutrina social da Igreja Católica, muitas vezes desconhecida pelos próprios membros, a gente gostaria de salientar isso, mas que, com a graça de Deus, ao longo dos anos, as formações oferecidas, vamos também tocando neste assunto e esclarecendo e formando consciências, promove a participação de seus fiéis leigos no campo político. Em especial, alerta sobre a importância da participação da juventude. Afinal, a responsabilidade não é unicamente da idade, mas do compromisso com o próximo, com os valores do reino, com a moral e com a ética. Não existe um partido político ideal, mas nossas escolhas devem ser baseadas na caridade e na busca do bem comum. Faz-se necessário hoje convidar e promover a juventude ao engajamento e à participação política. Um dos exemplos que já citei é a Escola de Cidadania, que ajuda os jovens a perceberem o campo de ação que podem desenvolver. Não apenas o incentivo e esclarecimento, os jovens para o voto consciente, mas como assumir o compromisso social com sua comunidade, com seus irmãos em Cristo. Podemos chamar de pequenas células. Que nessa campanha possamos conhecer os desafios presentes em nossa sociedade, chamados comumente de problemas públicos, e apresentar como caminho gerador de vida verdadeiras políticas públicas. Obrigado. Nós agradecemos, Padre Lucas, pelas belas palavras, pela presença do Senhor e a todos aqui também da paróquia de Santa Rita de Cássia, nossa igreja matriz. Agora passar a palavra para o Padre José Afonso, lá da paróquia de São Silvestre. Muito bem-vindo, Padre José Afonso. Eu agradeço o convite. Primeiramente, boa noite a todos, a todas, os integrantes também aqui da mesa. E gostaria de começar pedindo desculpa, porque eu fui um dos que acabei atrasando para chegar aqui. Às vezes a nossa agenda, você amanhece, faz uma programação, depois Deus desprograma tudo que você programou, né? Eu estou perto de Teixeira. São José do Triunfo, né? Eu falei também. Mas é uma alegria poder novamente estar nessa casa. A campanha da fraternidade, ela tem essa extensão, ela não pode ficar circunscrita ao altar, à sacristia, mas ela tem que ir para as periferias, que o Papa Francisco pede, né? Uma igreja em saída, uma saída discernida, não é sair de qualquer jeito. Por isso que o texto ajuda a gente também a conhecer a realidade. O texto base, depois é interessante, se todos puderem adquirir, sobretudo nessa época dos fake news, né? Em que as pessoas pegam às vezes mensagens isoladas, colocam na palavra da CNBB ou do Papa um discurso que não é próprio, né? E às vezes, até dentro da própria igreja,
há uma onda, às vezes, de querer silenciar essa voz também profética de denúncia. O Dom Helder Câmara, ele até dizia, quando ele dava pão pobre, chamava de santo. Quando perguntava pela causa da pobreza, chamavam de comunista, né? E às vezes a gente está num cenário que não difere tanto disso. Mas agora, esse tempo que nós vivemos, às vezes há um desmonte também dos projetos sociais. Temos que praticar a caridade vai além do assistencialismo. O Papa Paulo VI, ele diz que a caridade sem a verdade torna-se assistencialismo. Então a campanha da fraternidade, ela quer provocar isso, a reflexão. Quem dialoga mais, erra menos. A gente acaba errando. Mas se a gente erra junto, a gente pode reconstruir. Agora, se a gente não pensa, não reflete, a probabilidade de errar é maior. E aí, quem detém o poder, vem com um rolo compressor. E quem defende os pequenos, o texto diz com muita clareza, é uma defesa dos vulneráveis. Se nós não pudermos ser vós com estes, quem vai ser vós? Né? Então, é muito bom a gente poder estar aqui reunido nesta noite, fazendo esse lançamento nas paróquias, nas celebrações que estamos fazendo, né? Mas temos que ter essa extensão. E nós somos esses propagadores. No número 93 fala exatamente que é uma sociedade interligada e complexa, né? Como a nossa, não é possível conceber políticas públicas isoladas no quadradinhos das secretarias e ministérios. Então, é uma participação coletiva, né? No diálogo, na abertura, escutar o nosso povo, pisar no universo do nosso povo, sair das secretarias, né, desses espaços. Às vezes nós criamos uma certa zona de conforto, né? Eu falo isso de experiência própria. Se eu quiser ficar atendendo o povo só no escritório, eu fico lá de noite, eu não saio de lá. Mas aqueles que não vêm, onde eles vivem, como vivem, por que estão assim, como sair juntos disso? Nossa diocese, esse ano, nós temos o Fórum Social pela Vida, que vai acontecer em Barão de Cocais, né? Que vai trazer desafios que não só afetam a vida da nossa igreja católica, mas a vida do povo, né? Então esse tema, ele tem que sair mesmo, tem que ser debatido. As escolas, né, o Colégio do Carmo, que tem, né, que abraça essa causa, fazendo a campanha também, ela acontecer no decorrer do ano. Nós vamos organizar a casa toda de uma vez, né? É uma conquista a cada dia, né? Quando nós viemos aqui, falamos, por exemplo, das questões da nossa juventude, às vezes sendo dizimada, massacrada. O texto base também sinaliza para isso. Políticas públicas voltadas para a juventude. No âmbito mais eclesial e da igreja, celebramos os 40 anos, né, de Puebla, né, que tem como prioridade os pobres e os jovens. Nossa diocese definiu um plano, né, como prioridade para esse ano a juventude. E nós seguimos com a temática dos pobres também. Então, é muito bom a gente estar aqui reunido nessa noite, mas que a gente possa realmente fazer essa campanha sair, né? Levar para onde a gente pisa, cada um do seu jeito. Eu na condição de padre, vocês os leigos, os vereadores aqui também. Nós não temos que fazer tudo, mas o que for possível nós devemos fazer. Não podemos omitir, né, dar aquilo que é necessidade imediata, mas também pensar um projeto a médio e longo prazo, para não ficar um mero assistencialismo. Então, Deus também nos fortaleça na missão. Tem um amigo que gosta muito de contar as historiazinhas dele, e ele fala sobre isso, né? Se correr, o bicho pega; se ficar, o bicho come; se você se organiza, o bicho foge, né? Então, é uma organização, e a organização pressupõe isso: sentar, construir juntos, cada um dando a sua colaboração, para a gente cuidar dessa casa, que é o nosso espaço de convivência, de relacionamentos. Muito obrigado, Padre José Afonso, pela contribuição, pelas palavras. Queria deixar aqui também público que
esse evento que a gente faz é uma iniciativa aqui da Câmara também, mas que as paróquias elas abraçam com todo entusiasmo, e a gente tem que ter as conversas para saber se podemos fazer, quando, se as paróquias vão mobilizar, e aí, no caso, a gente sempre procura pela proximidade do Cônego Lau, e eu queria agradecê-lo já de público, que ele foi o articulador. Nós estamos aqui só cedendo a casa, fazendo a sala, mas o articulador foi na liderança dele, junto com a colaboração das outras paróquias também. Então agora eu passo a palavra ao Cônego Lau. Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço então o convite aí do vereador Sávio, aqui a o presidente da Câmara, né, o vereador Antônio Elias, aqui a presença dos dois vereadores que já falaram, né, o professor Delmini e também o Paulo Sérgio. Eu acho que seria tão bonito se a gente visse essa casa com a presença de todos os vereadores, né, porque políticas públicas é do interesse primordial de uma Câmara Municipal, porque que outra razão há para a existência de uma Câmara Municipal senão para implementar políticas públicas? Porque fora disso é a corrupção da Câmara Municipal. Seria uma Câmara Municipal desvirtuada e se tornou pequena, apenas prisioneira de pequenos interesses de grupos. A Câmara Municipal deve ser sempre um espaço de pensar o bem comum, o bem público. Por isso, não havia como não acolher um convite desse, né? Extremamente simpático. Aliás, diga-se, na verdade, desde que eu estou em Viçosa, nessa casa aqui, foram várias vezes que nós tivemos por vários motivos. Sempre foi uma casa acolhedora, e é bom que seja. É pena até que o espaço do público seja pequeno, né? Antigamente, lá quando começou, né, essa ideia da política grega, o espaço era grande. É verdade que era seletivo, porque eram cidadãos, não eram democráticos como nós imaginamos a democracia hoje, eram cidadãos de bem, né? É claro que tinham se marginalizados, mas a coisa era discutida na praça pública, então o grupo era grande, porque a busca do consenso, do bem comum, envolve a necessária participação de todos. Mas eu fico gratuito com a Câmara, com os demais componentes da mesa, aqui com a professora Sueli, que também explanou dentro da sua competência toda a parte conceitual de políticas públicas, né, o Adriano, que mostrou esse trabalho bonito realizado na escola do Colégio do Carmo, e o público que está aqui, que não é um público assim tão numeroso, mas é um público qualitativamente que merece todo o nosso respeito. São pessoas engajadas justamente na busca do bem comum, né? E estão querendo justamente que essa fraternidade se concretize na nossa história, na nossa existência concreta, na nossa cidade, nas nossas comunidades. E os irmãos aqui do Ministério, com quem nós estamos juntos, com toda a igreja no Brasil, vivendo essa 55ª campanha da fraternidade. É bom que se diga, nós não estamos começando agora, né? A campanha da fraternidade, a primeira que se realizou no Brasil foi em 1964, né? Data que tem muito significado para todos nós, né? Estávamos na época do Concílio Vaticano II, e no Brasil foi justamente o ano em que o governo militar, né, tomou conta do Brasil e iniciou um processo que nós conhecemos, que foi muito duro, muito forte, que tem consequências até hoje. Mas nesse momento começou a campanha de fraternidade. A primeira foi na Quaresma de 1964. E são vários temas que foram desenvolvidos ao longo destes anos. É bom lembrar que a campanha da fraternidade começou pela iniciativa de 3 padres que estavam ligados à Caritas, que tem justamente esse objetivo de fazer com que o trabalho, a ação social, caritativa da igreja possa beneficiar os mais sofredores. E logo teve o apoio de 3 dioceses lá no Rio Grande do Norte. Depois se espalhou, porque o secretário da Ação Social era administrador apostólico lá no Rio Grande do Norte, era Dom Eugênio Salles, e com isso foi crescendo, e a ideia foi aprovada em 1963 pelos bispos que estavam também em Roma, lá participando do Vaticano II, bispos brasileiros, e em 64, então foi a primeira campanha.
No primeiro momento, a igreja se voltou para a renovação interna. Aquilo era próprio do momento vivido, o próprio Concílio Vaticano II, que refletiu sobre a igreja, uma igreja chamada a refletir mais o rosto do Cristo, a palavra de Deus, no momento, os sinais dos tempos, a renovação interna da igreja, depois a figura do cristão, até passar para temas então mais sociais e depois temas existenciais que afligem o povo brasileiro. Então é uma riqueza enorme, são 55 temas. Essa é mais uma história, essa campanha ela está de acordo com outros temas que já foram trabalhados, e evoca outros temas. Não é um desfile de temas em que um apaga o outro, mas um chama a atenção para um aspecto que até recupera e nos reenvia a outros. Eu penso até que para o nosso povo talvez seja um pouco abstrato esse tema, fraternidade e políticas públicas. Talvez se falasse como outros temas que já foram mais saúde, educação, o povo entende muito bem, claro que é. Por isso eu tenho que explicar, né, professor? Qual é o conceito, né, de política, que já é um tema às vezes desgastado, sobretudo pela questão também da corrupção, dos desmandos, mas políticas públicas, que é um conceito relativamente recente, né? Não é assim tão antigo, políticas públicas, né? Que é o dito aqui que se trata. Então, foi bom que nós tenhamos conversado com o Papa Francisco, que sem dúvida nenhuma, me parece que pode ser apontado como uma maior liderança hoje no mundo, vamos falar assim em termos amplos, né, não precisos, do conceito de política pública, não é propriamente do Estado, mas um homem que pensa realmente o bem comum. Eu não só digo que é a maior liderança, mas eu acho que no momento nós não temos nenhuma que sequer se equipare a ele, também não se, nem se iguale. Né? Nós temos uma carência de líderes dessa envergadura e é alguém que realmente pode transitar pelos diversos lugares deste mundo, inclusive pessoas que pensam diferente, que professam outra fé, pode estabelecer um diálogo que pensa no bem comum. Aliás, essa deve ser a figura do Papa, certa vez já citado também Paulo VI, que agora já está canonizado. Paulo VI refletindo sobre o seu ministério, comentando aquela passagem de São João, capítulo 21, em que Jesus pergunta a Pedro: tu me amas mais do que estes? 3 vezes, né? E Pedro responde: sim, tu sabes que eu te amo. Paulo VI dizia, nesta palavra que se encontra todo o meu consolo e o meu tormento. Eu não sei, já era Papa, né? Não sei se sou aquele que ama mais, mas uma coisa eu sei, que nada que acontece no mundo me é estranho. Eu acho que é essa capacidade de inclusão, né, que uma política pública deve ter. Claro que o Papa está falando do coração do pontífice, ele não pensa só em termos da Igreja Católica, do ponto de vista da sua visibilidade, da instituição, mas é toda a humanidade. Aliás, quando ele fez o seu discurso na ONU, o primeiro Papa que foi à ONU, ele se apresentou com esse título: a Igreja, dizia ele, é perita em humanidade. Cada um pode se apresentar com o seu título, seu doutorado, seu pós-doutorado. A Igreja é perita em humanidade. Então, o Estado é laico, como foi dito, mas o povo é religioso, o povo é de fé. Uma Câmara Municipal ou qualquer instância representativa que não reconheça isso, tem a sua representatividade arranhada, a sua credibilidade diminuída, porque em nome de uma abstração nega o povo concreto, em nome de um povo abstrato, né? Então, política pública deve ser sempre a busca do bem comum, e um bem comum que deve ser muito concreto, que não se confunde com a busca de interesses e reivindicações, por mais justas que pudessem ser, de determinados grupos. Mas é uma capacidade maior de pensar o conjunto, e especialmente os mais pobres, e mais ainda, pensar o futuro, as gerações que virão depois. Não só pensar os que estão aqui agora e que têm a capacidade de fazer pressão pelos seus direitos e seus interesses, mas pensar naqueles que virão depois de nós, porque as decisões tomadas agora de política
políticas públicas, elas têm consequências para aqueles que vêm depois. Então, na verdade, e nesse sentido, então, o Papa Francisco, mais uma vez, é um exemplo, e eu cito um dos seus documentos, que já fica para a história, que é a encíclica Laudato Si, né, que toda uma reflexão sobre uma ecologia integral, em que ele une a reflexão ecológica com os problemas sociais, e mostra que o problema social, o problema dos pobres e o problema da natureza são interligados, inseparáveis, né, na continuidade com aquela reflexão também de Paulo VI, na Popular do Progresso, e que todos os desenvolvimentos de cada ser humano, de cada nação, é interligado também com o desenvolvimento dos outros. Então, políticas públicas é essa capacidade de pensar o outro, os outros, né? O diferente, e pensar no bem comum realmente de todos, para além dos grupos que possam ser simpáticos ou ter força de pressão. É um estado assim que nós precisamos. E eu também concordo perfeitamente com a professora Sueli e os demais que foram nessa direção. E cito aqui, eu até pensei que no Padre Lucas, quando ele começou a citar uns assim, ia sair até Dom Luciano. Então eu cito. Deixa eu para mim. Dom Luciano era um municipalista. Interessante, eu ouvi dele mesmo, pai. Eu sou municipalista, porque era um município que os representantes do povo estão mais perto do povo, nas outras instâncias estão mais longe, mas no município estão mais perto do povo. Então, realmente, o lugar de implementação, de avaliação e até de elaboração das políticas públicas deve ser o município. Claro que precisamos das outras instâncias também, mas senão vai ficar faltando a carne, a encarnação. A professora lembrou lá da situação de Porto Alegre e lembrou daqueles que não têm a possibilidade, né, de ter voz, os mais pobres, né? Quanta gente podia estar aqui, mas quanta gente que não sabe que estamos falando deles. Estamos falando de todos, né? E especialmente dos mais pobres, né? Mas para muitos isso realmente é muito abstrato, esse tema. Mas a responsabilidade nossa é grande, e é o objetivo da campanha, então, é o objetivo também de fomentar a conscientização. E aqui já foi dito muito, a participação. Como é fundamental a participação. Porque política pública é trabalho conjunto, coletivo, é mutirão. É claro que algumas instâncias têm uma responsabilidade maior, uma Câmara Municipal tem uma grande responsabilidade, o Poder Executivo tem uma grande municipal tem uma grande responsabilidade. Nós podemos contar aqui, a professora representa em certo sentido a universidade. Né? Nós podemos pensar, por exemplo, na Universidade de Viçosa, né? Que é, vamos falar assim, o carro-chefe do desenvolvimento de Viçosa, né? Acho que posso falar. Mas não está na hora de Viçosa se acordar um pouquinho mais e pensar para além da Universidade Federal de Viçosa, por maior que ela seja? Será que a Universidade Federal de Viçosa, professora, continua se desenvolvendo ou não chegou num ponto de... Não estou dizendo, continua com sua excelência, mas eu digo assim, a expansão tem limite. Ainda mais num contexto que não é favorável. Né? Então, eu lembro lá de Mariana, onde eu trabalhei antes, apostou tudo na mineração, depois estourou a barragem e agora. Né? Eu acho que o gestor público, né, ele tem que pensar em políticas públicas, ele não pode ser imediatista. A Câmara Municipal deve ser um lugar também de refletir sobre o conjunto, para onde vamos. São muitas coisas que podem ser pensadas em termos de política pública. Né? Por exemplo, vamos pensar na cidade aqui, a grande expansão imobiliária de Viçosa. Talvez os mais antigos podem pensar que talvez o estudante no passado tivesse dificuldade de locação. Hoje está mais fácil achar até um lugar para ficar, até bom, e um preço mais baixo, porque a oferta é maior, né? Tem espaço vazio também, né? Porque isso não é um indício de uma certa saturação.
Será que nós vamos continuar vivendo pensando que nada nos abala? Bom, é só para provocar um pouquinho mais a nossa reflexão. Que bom que os alunos do Colégio do Carmo, e seria bom que as escolas públicas também trabalhassem assim em outros lugares, estão pensando e fazendo experiências sobre aquilo que é o público, sobre aquilo que é o político, porque passa também pelo trabalho da educação, conscientização. Para haver uma participação, é preciso que haja conscientização, é preciso humanizar a educação, como diz o nosso texto. Humanizar a educação é ajudar as pessoas a pensar o bem comum. Como eu disse, não só o bem de todos e dos povos, mas até das gerações futuras. Essa ecologia integral de que fala o Papa Francisco. Então, acho que essa campanha da fraternidade é muito importante, vem numa linha de continuidade com temáticas anteriores, provoca uma colaboração maior entre as várias forças, os vários agentes políticos, e que nós pensemos não só em políticas de governo, mas realmente em políticas de Estado, que tenham realmente uma permanência maior, que vise o bem comum. A Igreja, quando trata disso, não está de maneira nenhuma saindo da sua missão. Ela está ancorada, como foi dito muito bem pelo Padre Lucas, recordando os objetivos da campanha, na Palavra de Deus, expressa nas Sagradas Escrituras, na revelação cristã, na doutrina social da Igreja, nos padres da Igreja, padres aqui, aqueles que vieram logo depois dos apóstolos, e que dão um testemunho muito bonito da coerência entre fé e política, se vocês quiserem, entre fé e ação social. Basta lembrar São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, são tantos que têm palavras fortes. Se nós fôssemos aqui citar e descontextualizadamente, sem citar o nome, talvez alguém pensasse que era algum pensador social do século XX, do século XIX, do período anterior, da Revolução, desde o início da Revolução Industrial, algum pensador de esquerda mais contemporâneo, mas não, está lá na patrística, né? E na antiguidade. E antes mesmo disso, no Antigo Testamento, no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós encontramos uma concepção de poder bem diferente de outros povos daquele tempo. Enquanto em países, em nações da Mesopotâmia, do Egito, o rei era identificado com Deus, um representante direto de Deus, na tradição bíblica não. O rei que vem depois, antes tem um período de organização de lideranças, de juízes, ou vai ter uma resistência ao estabelecimento da monarquia em Israel, o rei ele tem que obedecer a uma determinação que precede, a uma lei. Ele não é alguém que ocupa o lugar de Deus, ele também tem que se submeter à lei. Isso é política pública, está lá no Deuteronômio. Há um tripé sempre repetido, tanto no Pentateuco como na literatura profética, quando se fala da viúva, do órfão e do estrangeiro. São os 3 exemplos de pobre, lá na Bíblia, no Antigo Testamento. A viúva, porque numa sociedade patriarcal, aquela que não tem um marido é justamente aquela que está desprotegida. O órfão, óbvio, está abandonado, precisa de muito cuidado. E o estrangeiro, que hoje nós temos esse problema dos migrantes, o estrangeiro que é diferente, que vem, que precisa. Então, essa preocupação já está lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, lá no Antigo Testamento. É recordada pelos profetas. Essas citações são abundantes e fortes. O jejum que agrada a Deus, Isaías 58, por acaso é um dia em que a pessoa deixa de comer ou se curva como um junco? Não é antes libertar os cativos, restituir a vista aos cegos, acolher o pobre? E aí se diz: se fizeres isto, tuas chagas sararão e sua luz brilhará. Quer dizer, o culto que agrada a Deus já no Antigo Testamento não é um culto que se fecha no templo, mas é um culto que
tem na sociedade, na comunidade, uma concretização. A liturgia verdadeira não é só a liturgia do incenso, do louvor e do canto, mas é a liturgia da vida, onde o amor ao próximo é concretamente vivido. Isso já está muito bem assentado no Antigo Testamento. Com Jesus Cristo, então, que é o Filho de Deus, que assume a condição humana, isso se torna ainda mais evidente. Eu não vou citar as inúmeras passagens de cuidado de Jesus com os enfermos, com os sofredores, com os pecadores, com todo tipo de marginalizado. Eu lembro só uma passagem forte que aparece em todos os evangelistas, que é o episódio da multiplicação dos pães. Os apóstolos, por motivo prático, pedem a Jesus para dispensar a multidão. Ele já pregou, né? É bom que cada um vá, porque aqui esse lugar é deserto, não vai ter pão, que cada um se vire, eles vão para a solução individual, né? E Jesus fala, por que eles devem ir embora? Dá-lhes vós mesmos de comer. Jesus pensando no bem comum e no bem de todas as pessoas. Eles também levantam uma questão prática. Mas o que é isso? O senhor está pensando? Aqui não tem nada, não tem onde comprar, não tem dinheiro. E Jesus, nós só temos aqui um menino, com uns pãezinhos, outros peixes. Jesus manda todo mundo se assentar, pega aquele pouco, eleva a Deus uma prece, abençoa e manda repartir. Jesus ensina a lição da partilha. O povo sabe dizer isso bem, com um pensamento bem popular. O muito sem Deus é nada, o pouco com Deus é muito, né? Então aquele pouco abençoado, partilhado, ele alimenta aquela multidão. Esse episódio é tão importante que os 4 evangelistas narram esse episódio, e 2, Mateus e Marcos, narram 2 vezes, né? Com suas peculiaridades literárias, suas acentuações específicas. E nem sempre acontece isso no mesmo episódio, nem sempre narrado por todos. Mostra a importância. Jesus se preocupa com a fome do povo, né? Então o reino de Deus, ele tem uma incidência sobre a vida concreta das pessoas. Não é possível ter paz, ter segurança, ter uma sociedade sem violência, onde há injustiça social, onde há desigualdade gritante, onde a dignidade do ser humano não é reconhecida, é aviltada, é ferida. E a doutrina social da igreja então chama atenção para tudo isso, mostrando por que nós levantamos essa bandeira. Porque nós acreditamos na dignidade do ser humano, que mais do que qualquer reflexão sobre direitos humanos está fundada na própria origem do ser humano. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quem é criado à imagem e semelhança de Deus tem uma dignidade inalienável, né? Então, qualquer ser humano, ele tem essa dignidade. Essa é uma bandeira do cristianismo e que ajuda sempre a defender o ser humano em qualquer situação. Outro aspecto é esse do bem comum, né? O bem comum. Então, todos os outros bens estão subordinados ao bem comum, inclusive o direito de propriedade, né? Ele não é absoluto, ele é relativo. O bem comum está acima do próprio direito de propriedade. E assim por diante, tudo isso é parte da doutrina social da igreja. Evidentemente, não se pode tratar dela aqui agora. Então, é à luz da palavra de Deus, da doutrina social da igreja, que nós trabalhamos esse tema e outros que as campanhas da fraternidade ao longo desses anos têm trabalhado. É importante continuar refletindo, conscientizando, formando, educando e ações concretas que podem ser feitas, começando pela participação, né? Que nós possamos levantar quais são os espaços de participação concretos que existem no nosso município, que precisam ser ocupados. Quem está participando? Como é esse acompanhamento? Esse falado do orçamento participativo, a ideia é excelente, mas é preciso que haja realmente a participação. A cobrança para que seja implementado e a participação. Quais são os conselhos que funcionam? Como é que é a nossa participação? Quais são os fóruns? Quais são as rodas de conversa? Quais são os seminários? Que espaços nós temos
para essa construção coletiva de políticas públicas que promovam a fraternidade, a solidariedade, que incomodam, mas que vão realmente semear o direito e a justiça. Citação de Isaías. Muito obrigado. Eu tenho aqui um material muito bom aí com o Marcos Nunes. Na semana passada nós fizemos 2 noites de formação lá na paróquia de Fátima, mas o tempo acho que não permite, né, que a gente trabalhe esse material, são muitos slides. Eu só queria lembrar um fato gritante, talvez seja fácil de mostrar na parte do ver, aquele gráfico, aquele slide do gráfico, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, de como é que estão os nossos gastos públicos aí no Brasil. Nós estamos, não vou entrar nessa discussão, é claro, agora, né, da questão da Previdência, mas é porque hoje é apresentado como um grande problema do Brasil, a Previdência, que tem que reformar. Então vamos projetar isso para ter uma ideia, né, que isso nem sempre é visto por todos. Qual é realmente a porcentagem do gasto com a Previdência e qual é a porcentagem, por exemplo, com o serviço da dívida? Olha lá, os juros e amortizações da dívida, aquele amarelo lá grande, 39,7%. É aí que vai a maior parte do recurso do Estado brasileiro, né? A Previdência Social, aquele verde também grande lá, dá 25%, né? 25,66%, né? Se a minha vista está boa aqui. Hein? É isso mesmo. Então, a questão não é só, a Previdência tem realmente um gasto percentualmente elevado, mas o outro é muito maior. E o silêncio sobre esse outro, né? E ali estão as outras, a saúde, quanto se gasta, né? Com o trabalho, com a educação, estão ali as diversas... do lado vocês podem ver assistência social 3,35%, segurança pública 0,37%, gestão ambiental 0,12%, saneamento 0,03%, cultura 0,04%, habitação nem pontuou dessa vez. A assistência social pode passar. Acho que tem outros, não, os outros números, rapaz, não, está difícil para ler, né? É mais difícil. Ali mostra também o valor, né, dos juros e amortização. Então, é só para dizer que quando também a mídia quer salientar uma coisa, ela salienta e oculta outra, né? Eu acho que a discussão pública deve colocar tudo publicamente, está tudo em discussão. Desde as mordomias dos gestores públicos, né, o Poder Judiciário, que do Brasil é um dos mais caros do mundo, o Legislativo, mas a porcentagem também não é tão grande como esse amarelo aí, né? Então, às vezes também se escolhe alguma coisa e se esconde ou se esquece de outra, né? Acho que isso não é gratuito. O texto da base, ele tem 3 partes. Uma primeira parte é o ver, apresentando a realidade. Uma segunda parte é o julgar, com os dados bíblicos e do magistério da igreja, da doutrina social. E a terceira parte é o agir, com várias propostas muito concretas na linha da formação, na linha da participação, da cidadania do bem comum. É um texto rico, mas que precisa, como disse o padre, ser conhecido e ser também assim colocado em prática, como uma partitura, né? Se não for executado, pode ser uma boa partitura, mas a música não vai ser ouvida. Então, muito obrigado a todos pela paciência. Não vamos passar o material aí, porque o tempo também não permite. E, mais uma vez, muito obrigado à Câmara Municipal de Viçosa por mais uma vez esse espaço para tratarmos desse assunto que é realmente de interesse público, né? Que são as políticas públicas e a fraternidade. Obrigado, Padre Nicolau. Pessoal, se a gente analisar essa arte proposta pela CNBB, tão bonita, para a campanha da fraternidade desse ano, eu não sei se todos repararam, mas entre a complexidade que ali está, o que me chamou mais atenção é o rapazinho ali que está semeando as plantinhas pequenas.
e atrás dele tem uma árvore já crescida e que dá frutos, e que passa essa noção para a gente que se as políticas públicas forem efetivas, elas também darão frutos, e darão frutos para o bem comum. Quando o Lauro bem falou que a campanha da fraternidade desse ano, ela também tem relação com os anos anteriores. Quando eu lembro, se eu não me engano, há 2 ou 3 anos atrás, que era a casa comum, o tema da campanha da fraternidade, e falando de como a igreja ela trabalha com essa humanidade. Eu só queria fazer 3 pontuações bem rápidas para a gente finalizar. O cônego também, o Marcos Nunes passou ali a questão da dívida pública, salientar que hoje os juros da dívida pública do Brasil favorecem 20 famílias e a Previdência Social favorece a todos. Então, com 20 famílias, você gasta praticamente 40% do orçamento brasileiro, e essas 20 famílias, elas ficam ricas e milionárias à custa de toda a população. Foi muito bem colocado, então, ali os dados. Se falou aqui também de orçamento participativo. Eu tenho a recordação muito afetuosa, não sei se é de conhecimento de todos, a Lei do Orçamento Participativo em Viçosa, ela é de 2004, e ela é a primeira lei de iniciativa popular de Viçosa. E eu era um estudante, e começando a minha militância política, junto aqui também com a Ana Lúcia, que eu queria cumprimentar, que sempre acompanha a gente, e quando nós fomos recolher as assinaturas, porque a lei de iniciativa popular, ela tem que ter um número de assinaturas, 4.000 assinaturas, para ela dar entrada aqui na Câmara Municipal. O primeiro lugar que a gente reuniu e falamos onde nós vamos recolher assinaturas foi na porta das igrejas. Então mostra a importância das igrejas católicas de Viçosa como um ponto que a gente sabia que ia encontrar apoio, já que era uma lei que era para favorecer o bem comum, e assim nós fizemos. Nós fomos à porta das igrejas, não só das igrejas, viemos ao calçadão, deixamos abaixo assinado no comércio, mas o primeiro local que foi dito, né, Ana Lúcia? Nós vamos para a porta das igrejas. E como o vereador Edelmino disse, a Igreja Católica se mostra muito sensível e alinhada à situação atual do nosso país. E aí me permitam fazer essa pequena análise em 2 pontos. Primeiro, do perigo do desmonte das políticas públicas. Então, ela alerta para a sua importância. E segundo, na descrença que infelizmente hoje a população tem, e não está errada, nos poderes políticos. Então, se o poder político ele está sem crédito, ele está infelizmente envolvido com notícias negativas, aonde que esse debate que sempre foi feito, mas agora de uma forma mais enfática, ele vai ser feito? Em quem tem crédito com a população, no caso, a Igreja Católica. Então leva para as comunidades eclesiais de base, leva para as paróquias, leva para onde a população tem uma crença muito grande, o debate importante das políticas públicas. A gente sabe que Viçosa ela é sempre protagonista nisso. Passaram aqui vários párocos, leigos que empunharam essa bandeira das políticas públicas, e sabemos também que a Igreja Católica ela não tem partido político, mas ela tem a opção preferencial pelos pobres. O partido político da Igreja Católica, eu gostei muito quando o padre Lucas fala, missionária e evangélica, não é isso, padre? São os pobres. Então não está defendendo aqui um grupo ou outro, como o cônego Lauro e o padre Zé Afonso falaram, e sim a coletividade. Então eu deixo essas palavras para deixar vocês com nossos parabéns, nosso muito obrigado. Ninguém trabalha sozinho. Nós aqui na Câmara Municipal nós somos 15 vereadores e na grande maioria das vezes nós nos sentimos muito poucos, porque embora a gente tenha a representatividade do voto que nos trouxe aqui, as responsabilidades são muito grandes e a gente precisa cada vez mais da participação popular para acertar mais, padre Afonso. O senhor está certo, né? Aquele velho ditado que 1000 cabeças pensam melhor que uma. Hoje, preparando o que a gente ia debater aqui, eu fiquei à tarde lendo o site da CNBB. E o site da CNBB trazendo notícias muito interessantes.
Hoje a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, abraçou a campanha da fraternidade. A CNBV procurou movimentos sociais, grupos da sociedade civil organizada, para levar que todos eles fazem parte dessa campanha. A academia, professora, ela foi envolvida. Então, quando eu combinei com o colega Laudo, a gente falou que tal trazer a academia, a Universidade Federal de Viçosa, para fazer parte desse debate conosco. Ano passado, o colega Laudo me pediu que chamasse o pastor da igreja presbiteriana, e ele aqui esteve, foi muito válido. Então, é nesse sentido, sim, de unir forças, de nos tornarmos muitos para conseguir que as políticas públicas sejam efetivadas. E se a gente tem dúvida o que são políticas públicas, é só a gente ver o nosso dia a dia. Todos nós aqui somos, por exemplo, usuários do SUS. E o Brasil é o único país do mundo que tem mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde. Outro dia eu comentei isso com um amigo meu e ele falou: não, eu não sou usuário do SUS. Eu falei: então você nunca tomou uma vacina na sua vida? Então, o agente de endemia nunca foi na sua casa para ver se tinha ali o mosquito da dengue? Não, já várias vezes. Então você é usuário do SUS. Não é só quem está na porta do hospital ou quem precisa de uma cirurgia. Nós todos somos usuários do SUS. E ela é uma conquista de uma política pública da Constituição de 1988, assim como várias outras que nós acessamos diariamente, mas que a gente quer que seja fortalecida. Então, desculpa se eu me alonguei, mas eu também queria deixar essa mensagem, agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. O colega Lauro falou das ações, eu queria que humildemente propor uma ação para as paróquias, claro que é só uma sugestão para vocês avaliarem. A lei do orçamento participativo, ela foi aprovada em 2004, mas ela nunca foi efetivada na cidade de Viçosa. E a gente cobra isso muito aqui da tribuna da Câmara, o vereador Paulo Sérgio, o vereador Idelmino, o presidente Antônio Elias, eu cobro muito, mas infelizmente, às vezes por questões pequenas e de grupos, nós não somos ouvidos. Agora, quem sabe se as paróquias de Viçosa fizerem uma carta ao Executivo Municipal cobrando a efetivação de uma lei municipal que já está aprovada, porque nós não estamos pedindo nada demais, nós estamos pedindo que cumpra a lei e que a população seja ouvida. Às vezes vocês têm, às vezes não, com certeza tem mais força do que a gente, e a gente pode efetivar essa importante política pública de participação. No mais uma vez, muito obrigado. A Câmara Municipal de Viçosa está sempre aberta a todos vocês. Aqui a gente vota as políticas públicas. Eu saliento, plano diretor de Viçosa será votado esse ano, plano de mobilidade urbana de Viçosa será votado esse ano, e essa casa está de portas abertas para a participação de vocês. Muito obrigado, boa noite.